mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Sou a professora Cacau Sotero, estamos trabalhando os textos orais, seminário, vamos dar continuidade e hoje vamos ver como é que se elabora este seminário, né? É uma aula bem parecida com a anterior, falei da estrutura e agora passo a passo, para que serve e o que serve, para que serve, enfim. Bom, o seminário, como eu já disse, é um gênero que trabalha a oralidade. Você apresenta o seu trabalho, você organiza, você planeja, tem que pesquisar antes sobre o assunto que você vai abordar. Eu até dei o exemplo de pandemia e disse também que quando você desenvolve um trabalho como esse, você tem que fazer uma pesquisa, né, um planejamento, para que isso não fique somente nas suas palavras. Você tem que apresentar os dados, você tem que apresentar os argumentos que justifiquem. Cacau, mas é seminário ou é dissertação? Bom, a dissertação, na verdade, é um texto que expõe, não é? O seminário também. A dissertação você escreve, não é? O seminário você apresenta falando. Agora, a dissertação argumentativa precisa de um apoio em fatos, em dados, para justificar a sua posição. No caso do seminário, ele é um texto expositivo. Você vai apresentar informações. E, claro, pode haver, sim, um debate, divergências de opiniões acerca daquele assunto apresentado. Comentários, colaborações da plateia. Quem é essa plateia? Pode ser os seus colegas da escola, pode ser uma comunidade religiosa, pode ser uma comunidade da zona rural, onde um grupo de pessoas, até vocês mesmos, né, chuchus, dentro da sua comunidade religiosa, vão levar um conhecimento para uma comunidade da zona rural que tem menos acesso às mídias. Tem lugares aí no Brasil que não tem acesso à rede de internet, não tem TV, não tem luz elétrica. Infelizmente ainda existe. E se ainda existem esses lugares, com certeza determinados conhecimentos não chegaram ou não chegam a estes lugares com tanta facilidade, com tanta rapidez, como é o caso nosso aqui, assistindo aula pela TV Educação ou pela plataforma Gonçalves Dias. Vamos lá? Vamos falar de como se elabora um seminário, o que é o seminário, já falamos, né? Repetir. Para que serve, ou seja, quais são os objetivos e etapas de desenvolvimento do seminário. A gente já viu até em linhas gerais em outra aula. Bom, a técnica do seminário é sinônimo de exposição, de apresentação. Cacau, você está apresentando uma aula? Estou. É um seminário? Não, é uma aula. Uma aula onde você fala. Eu estou usando a linguagem oral, mas eu preciso aqui de apoio. Estou explicando uma aula diferente de um seminário, tá bom? O seminário, tal como tem sido desenvolvido em sala de aula, comete o equívoco de tentar substituir o monólogo do professor. Então, assim, quando o professor está dando aula, o professor fala, 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 o aluno ouve, 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 ouve. Aí, aqui ali, um aluno vai, isso aqui, um aluno vai, isso aqui, você vai. Sim, o que você quer saber? Não entendi isso aqui, volta essa parte. Enfim. Agora, no seminário, a característica da aula expositiva em sua forma mais tradicional, o nosso monólogo, ele vai ser substituído pela fala de quem? Do aluno. É o aluno que vai lá apresentar algo que ele estudou. Como eu disse, um conteúdo do currículo, um conteúdo que o professor ainda não trabalhou, aí o aluno vai e apresenta. O interessante do seminário é que os alunos vão ter esse trabalho de ir até as fontes, trazer esse conhecimento e socializar numa sala de aula. Ou, claro, informações que precisam ser repassadas às comunidades, como eu falei anteriormente. Oportunidade de estudo de um tema todos vão ter. Os alunos vão se. E interessante também é que quando a gente coloca um seminário, divide a turma em grupos, por exemplo, 5 grupos, cada grupo tem a responsabilidade de passar para a turma o seu assunto estudado. Isso vai ser feito com todos, tá bom? Envolvendo todos os indivíduos de uma sala de aula, todos os indivíduos de uma classe. Isso é muito legal. Tanto o responsável, né, cada equipe tem do grupo tem um responsável em cada grupo, em cada equipe, e
Os demais participantes vão ter funções ativas. Um vai ser responsável pela escrita, vai digitar o trabalho, quando tem que entregar uma parte para o professor. Outro vai ser responsável, olha, você vai pesquisar sobre esse assunto, você vai pesquisar, o assunto é o mesmo. Você pesquisa essa parte, você pesquisa essa parte, você pesquisa tal parte, você pesquisa essa outra parte. Aí juntos vão socializar e apresentar para a sala. Também eu acho muito interessante. E ainda que diversificada, né, cada parte, nas várias etapas vão constituir essa técnica. Então você vai aprender o trabalho em equipe, a colaboração, o respeito à fala do outro. Então não é só chegar e apresentar. Eu estou aqui parada. Meu colega está falando, eu estou ouvindo. Meu colega esqueceu, eu posso contribuir? Por quê? Porque o assunto tem que ser trabalhado por todo mundo, tem que ser estudado por todo mundo. Isso é muito interessante. Existem várias formas de desenvolver um seminário, conforme pode ser observada literalmente na literatura, né? Ao pé da letra. Isso tem pertinência. Você pesquisa, você desenvolve um seminário conforme é observado. Então, alguém vai te ajudar. O professor também não deixa solto, ele vai orientar os alunos, aqueles que tiverem dúvidas, aqueles que tiverem dificuldade. O professor vai lá e dá uma ajuda. Pensando na realidade dos cursos de pós-graduação, aí no caso, quando você sair da educação básica, você entra no ensino superior, aí você vai se deparar com a pós-graduação, vai ser apresentada uma alternativa que é julgada viável para avançar na participação dos alunos da classe de forma mais ativa. Então, isso também é interessante. Aqui, gente, eu já estou indo além. Além da sala de aula, da educação básica, vocês estão se preparando para o Enem. Vocês vão passar para uma faculdade, para uma universidade. Vocês vão estudar, vocês vão lidar com o seminário, vocês vão preparar seminários e muitos. E depois, quando vocês terminarem a faculdade, vocês vão fazer isso nos cursos de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Com certeza, se Deus quiser. Para que serve o seminário? Cacau, mas para que serve o seminário? Quais são os objetivos? Para identificar ou investigar problemas na sociedade, examinando sobre diferentes aspectos. Nós vivemos numa sociedade, tudo que acontece nos envolve. Pandemia, infelizmente, nos envolve. Pandemia mexeu com a nossa capacidade de argumentar certas coisas. Por conta dessa pandemia, muita pessoa adoeceu aqui, ó, na mente. Hoje a gente vive a geração do mimimi, um fala uma coisa na internet, outro rebate, um concorda, outro discorda, isso vira tema até para você brigar com o outro. Então, problemas, investigando, examinando sob diferentes óticas, sob diferentes aspectos. Analisar criticamente fenômenos observados, as ideias dos autores que são estudados, autores que convergem naquele ponto, né, pensam junto, há autores que divergem, pensam diferente, quem está certo, quem está errado. Eu posso chegar a uma conclusão, me posicionar, e isso vai aguçar a minha criticidade. Propor alternativas para resolver questões ou problemas também posso. Eu posso trabalhar um seminário, como, por exemplo, o racismo. O racismo que é um tema muito evidente. E por falar em racismo, hoje eu vi um caso que me deixou muito triste. 3 homens negros foram inocentados nos Estados Unidos de, de um crime de estupro. Eles, negros, foram condenados e, pasmem, inocentados após 72 anos. Gente, eles nem vivem mais. Aquilo ali me comoveu. É um assunto que hoje nós estamos aqui e ali, racismo. Fulano de tal foi preso. Porque eu vi outro dia, acho que vocês viram também num telejornal, o cara estava andando de bike. Só isso. Foi parado por policiais. Cadê teu documento? Por quê? Porque é negro. Gente, tem muita coisa aí que a gente precisa desmistificar ainda. Então, o seminário pode trazer esse tipo
questão e que essa questão seja resolvida. Posso? Posso. Posso intervir? Posso. Posso apresentar uma solução? Posso. É o meu papel enquanto cidadã. É o seu papel enquanto cidadã e enquanto cidadão. Apresentar resultados aos demais membros do grupo. A pessoa que vai compor a minha equipe e também aos colegas que vão assistir. Debater comentários, críticas, sugestões dos colegas de classe e do professor. Bom, aí eu tenho um tema, que eu falei de racismo, é um tema que gera debate. Há pessoas que acham que é muita vitimização, inclusive celebridades se posicionando na sociedade. Recentemente nós tivemos o Dia da Consciência Negra. O que é isso? Por que isso? Ah, não tem dia da consciência branca, da consciência parda, da consciência amarela. Uma artista escreveu isso aí numa rede social, gerou polêmica. Por que só o negro? Gente, nós temos uma herança e uma dívida social com o povo negro, trazido de contravontade da África, né? A contravontade da África, escravizado em diversas colônias no mundo, inclusive no Brasil. E quando veio a abolição da escravatura, mas já foi há muito tempo. E aí eram muitos, eram milhares pelo Brasil, sem ter onde morar, sem ter onde trabalhar. Olha eu aqui debatendo, olha eu aqui fazendo seminário. Tá vendo aí? Defendendo um ponto de vista dentro do seminário. Então esse povo ficou sem casa, sem comida e sem trabalho. Eles foram livres. Beleza, não tem mais escravidão no Brasil. Legal. E eles foram para onde? Vocês sabem para onde eles foram? Eles foram viver de forma subhumana porque eles não tinham lugar, eles não tinham trabalho. Muitos se submeteram ainda à escravidão porque não tinham para onde ir. E aí o que foi que aconteceu? Essas pessoas tiveram filhos e foram tendo filhos e foram tendo filhos. Não tinha uma preparação. Olha eu aqui de novo no seminário. Não tinha um planejamento para ter esses filhos. E aí as pessoas se multiplicando, sem ter onde morar, foram ocupando os espaços das margens da sociedade. Então viraram pessoas marginalizadas, muitos, né? Não todos, muitos, mas muitos e muitos e muitos. Então é um problema. É um problema que precisa ser debatido. É um problema que aguça a minha criticidade. É um problema onde eu posso apresentar sugestões e debater junto com o professor e chegar a uma conclusão. Tá bom? Ficou bom o exemplo? Como eu me preparo para o seminário? Quais são as etapas? Preparação, eu incluo dois momentos diferentes, dois momentos distintos. O primeiro vai se referir à orientação coletiva, envolvendo todos os alunos da classe. Então, o professor passa o seminário. Gente, nós vamos fazer um seminário. O que é um seminário? Cacau está dando uma aula sobre seminário. O professor vai falar isso aqui. Agora você já sabe. Quando ele falar de seminário, você já assistiu a aula da Cacau. E essa aula aqui, embora seja de língua portuguesa, ela serve para outras disciplinas, história, geografia, sociologia, filosofia, arte, educação física, demais colegas que possam utilizar deste recurso para desenvolver um melhor trabalho em sala de aula. Segunda etapa aí da preparação, o trabalho de cada grupo. Então, o professor faz aquela socialização das ideias, fala no grupão, olha, nós vamos trabalhar assim, vamos dividir a equipe. Aí eu quero, o aluno X, eu quero ficar com Y, aluno B não gosta do aluno C, enfim. Surge aí aquele primeiro momento, aquele burburinho na sala de aula. Aí o professor vai e divide em grupos, a segunda etapa, e vai delegar atividades para cada grupo, tá certo? Orientação coletiva. É uma sessão conjunta da classe. O professor propõe um ou mais assuntos ou um ou mais temas, encaminhando os diversos enfoques em que os mesmos serão estudados, tá bom? Temas que tenham a ver um com o outro, normalmente é assim. São 5 grupos. Os temas que são distribuídos são temas que um tem a ver com o outro, tá bom? Os alunos são divididos em grupos, cada um vai ser responsável por um assunto ou por aspectos. Pode ser um tema só, subdividido,
Podem ser vários temas que tenham acordo, né, entre si, temas que se interagem, aí dá para trabalhar dessa forma. Preparar o seminário pelo grupo é uma outra fase onde os alunos vão se desenvolver, se encontrar. Normalmente eles gostam de ir para a casa do outro, vão para a biblioteca da escola, aproveitam os horários, os espaços, os intervalos. E aí, nessa fase, consiste a preparação do seminário por parte de cada grupo, cabendo diferentes atribuições ao professor e aos alunos. O professor sempre vai ficar por perto, sempre vai estar ali como um apoio para aqueles alunos que vão pesquisar. Às vezes, o aluno movimenta a escola inteira quando tem um seminário a ser apresentado. Às vezes entra na aula de outro colega. Ah, a gente pode, professor, será que você poderia me ajudar? Então, por exemplo, se o seminário é de sociologia, o professor de filosofia entra em interdisciplinaridade, pode ajudar naquele trabalho. Se o trabalho é de literatura, o professor de história pode contribuir, professor de arte. Então, aí, nesse momento, existe uma preparação onde cada parte do grupo, com diferentes atribuições, vão resolver entre professor e aluno. E, claro, a interdisciplinaridade trabalha também áreas afins, áreas do conhecimento. O que cabe ao professor? O que ele faz? Ele vai discutir os objetivos do trabalho específico de cada grupo, tá? Ele vai recomendar uma bibliografia, ele vai dizer, olha, autor tal, aí ele dá o nome do livro, ele dá o nome do site, ele dá o nome da página da internet, ele vai orientar a preparação do seminário. Então, o professor tem essa atribuição, tá bom? E o grupo faz o quê? Bom, o grupo vai escolher o tema ou subtema. Ah, Cacau, e o tema não é o professor que dá? Dá. O professor dá o tema, aborto, mas o meu trabalho vai ter um nome, entendeu? Vai ter um subtema. Eu poderia até ter colocado aqui subtema, né? Tema ou subtema. Um tema dentro do tema aborto, entenderam? Então, aborto. As dificuldades de entendimento do processo de aborto do Brasil. É um tema dentro desse assunto. Poderia ter colocado o assunto, né? Talvez. Definir objetivos a serem alcançados. Por que trabalhar o tema aborto? Porque ainda muita coisa a ser desmistificada na nossa mente. Ainda tem muita coisa a ser entendida, tá bom? Obter informações através de leituras, de pesquisa, de experimentações. Por que trabalhar o suicídio? Porque assuntos precisam ser trabalhados também dentro da escola para que a sociedade seja impactada. O grupo tem que elaborar um texto básico, questões para discussão, providenciar materiais e recursos de ensino necessários à realização do seminário. O grupo tem que se preparar para apresentar o trabalho. E aí vem o desenvolvimento. Aí a gente tem uma etapa que é caracterizada pela apresentação. Aí, ó, o formato dessa apresentação deve ser definido pelo grupo. Como é que vamos apresentar isso? O grupo define, em função do tema e do tempo disponível, tá certo? E aí, a apreciação final, que o objetivo dessa etapa é avaliar o trabalho realizado por todos, através de comentários gerais, de sugestões. Olha, da próxima vez você melhora nesse aspecto, da outra vez melhora assim. Então, inclusive, uma ficha de avaliação, tá bom? Essa avaliação pode ser feita também pelo grupo, tá? Nós podemos nos autoavaliar, tá bom? O sucesso do seminário depende também do envolvimento efetivo de todas as pessoas envolvidas ali do grupo. Um não participar pode comprometer. A gente tem que considerar esses aspectos aí descritos que nós falamos, tá? Cada uma delas tem que ser adequada aos objetivos definidos para a realização dos seminários, tá certo? Hoje nós vimos como é que se prepara o seminário, como é que se desenvolve o seminário. Quem tem responsabilidade é um complemento da aula anterior. A estrutura do seminário e a preparação do seminário são aulas que se completam, aulas que essa minha de hoje vai ratificando o sentido da anterior, e o objetivo é que você aprenda e compreenda que o seminário é um texto oral desenvolvido e apresentado na escola e também na universidade. Hoje eu fico por aqui. Compliquei?